Entendendo a Bíblia em boa companhia. A verdade ou o amor? Às vezes, a verdade se torna cruel, dura demais para que a possamos levar até um amigo. Então surge aí a figura de diferentes formas de verdade. A mentira piedosa é a vida por alguns como uma forma de verdade, uma forma de amenizar a dor sentida pelo outro. É o caso de uma pessoa que tem uma doença terminal e o médico ou a pessoa que vai levar a notícia ameniza, dando uma notícia otimista, esperando que com isso elas tenham um fim menos doloroso ou quem sabe até uma recuperação pelo ânimo, pela vontade. Então, perdoamos aquela mentira piedosa, porque na intenção seria de que a beneficiar a pessoa, levar a pessoa menos dor do que a realidade pode lhe causar. Pois bem, esta é uma forma. Temos outras, a verdade nua e crua, a verdade sendo colocada de forma até cruel. Isso é verdade ou é amor? Nós temos ainda uma terceira, aquela mentirinha branca que, para favorecer a verdade, estamos também diante de uma outra forma. E temos aquela mensagem levada à verdade com amor. Qual o caminho do cristão? Como Jesus agia nas diferentes situações? É o tema do estudo de hoje, no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tem nos dado. Pedimos que acompanhe todas as pessoas que estão assistindo esse programa na verdade, que eles possam ser acompanhados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, conduzidos em toda a verdade, como é a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa a todos. Amém, Senhor. Que comunhão tem as trevas com a luz? Foi o que Jesus disse. Como que nós podemos então contemporizar o amor com a verdade? Dizer a verdade é sempre um ato de amor. Nós não podemos dissociar o amor da verdade, porque aquele que não fala a verdade não é um amigo e muito menos ele tem amor pela pessoa. A verdade deve ser no toda a vida enfrentada com amor. Porque se nós dissermos a verdade nua e crua, estamos, na verdade, tiranizando, satirizando, transmitindo o nosso sadismo em vez do amor. A verdade sem amor é sádica. Ela às vezes afasta as pessoas e distingue uns dos outros. Ela é mesmo cruel. A verdade pode ser cruel, agora acompanhada de amor, de compaixão, de empatia. São sentimentos altruístas que nos levam mais próximo da pessoa e trazem a pessoa mais próxima do nosso coração. E com isso nós conseguimos compartilhar a dor. E a verdade, ela acaba operando uma caridade, o verdadeiro amor. Pois na comunhão, que comunhão tem as trevas com a luz? João registrou a declaração de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê em mim, crê em mim, crê também no Pai, né? Capítulo 14, verso 6 do livro de João. A verdade sem amor é cruel, ela asfixia, impõe regras e não sustenta a vida espiritual. Você pode estar falando a verdade, mas se não falar com amor, é como diz Paulo, nós somos como símbolos que retinem, que não transmitem coisa nenhuma. A verdade sem amor, ela não transmite, ela não é capaz de levar a pessoa a seguir o caminho da verdade. O amor sem verdade é paixão, é frívolo, ele é frio, ele não mantém a pessoa na verdade. É um sentimentalismo tolerante que em nada edifica. Nós vemos 1 Pedro 3,13, a qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem, mas também padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando alguém lhe pergunta a verdade, principalmente na questão espiritual, nós devemos estar preparados para dar uma resposta coerente, condizente e verdadeira. No campo espiritual, muitas vezes temos medo de perder o amigo ou de perder a oportunidade de levar a verdade a um amigo paulatinamente.
mas essa talvez seja a última e única esperança, a única última oportunidade de você dizer a verdade àquele amigo. Quando ele lhe pergunta a razão da sua fé, você não deve sair com subterfúgios, amenizar a verdade que o leva aos pés de Jesus. Pelo contrário, aqui Pedro está nos dizendo que nós temos que ter boa consciência para que naquilo em que falam mal de nós, como malfeitores, como se nós fôssemos malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E termina no verso 17. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, e a vontade de Deus, se assim o quer, do que fazendo o mal. E é fazendo o bem que nós vamos comunicar a verdade. Não vamos amenizar, contemporizar, tentar ser politicamente corretos. Aqui o importante é que nós sejamos verdadeiramente corretos, porque a palavra de Deus é luz. E que comunhão tem a luz com as trevas? Se nós andamos na luz, devemos transmitir a luz aos outros. Não podemos tornar a luz sombras para amenizar o sol escaldante dos nossos amigos. Não podemos transformar uma verdade tão importante como a nossa salvação em um objeto que a pessoa vá digerindo sem ter o impacto da verdade. Lógico, temos que ter sabedoria ao levar a mensagem. Primeiro, nós vamos cativando a pessoa e levando a ela a verdade conforme a sua capacidade de aceitar. Porque é assim que o Espírito Santo age em nós. Ele aumenta a nossa capacidade de atuação conforme nós exercitamos o receber do Espírito. E também as pessoas recebem a mensagem, primeiro acreditando na palavra de Deus, depois seguindo cada um dos ensinamentos da palavra de Deus. Quando nós tentamos jogar a pessoa com uma verdade, você está em pecado, você está agindo dessa forma, a Bíblia condena, ela não tem a base espiritual para compreender essa verdade. E então nós estamos repelindo essa pessoa, afastando essa pessoa. 2 Timóteo 4:1, conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme as suas próprias vontades, ouvindo conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Às vezes nós sofremos por ter que dizer a verdade. Olha, você está em erro, você está em equívoco, você está em pecado, você está entendendo mal a palavra de Deus. Mas fazendo isso com amor, nós somos exortados a fazê-lo, porque senão essas pessoas serão encaminhadas por pessoas que estão contando fábulas, e nós, ao distorcermos a palavra de Deus, ao amenizarmos, estamos distorcendo. Nós também estamos transformando a verdade em fábulas e deixando que essas pessoas fiquem no campo de Satanás para serem seduzidos por ditos doutores na palavra de Deus. São pastores cegos guiando cegos. Essas pessoas acabam distorcendo a verdade conforme a sua própria concupiscência, conforme a sua própria volúpia, conforme os seus próprios entendimentos pecaminosos, e não conforme a palavra de Deus. Tito 3:2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, diz Tito, no capítulo 3, verso 5, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou para a lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha só que importante, nós somos convocados a viver, na verdade, pelo poder do Espírito Santo. O amor, a verdade, a graça e lei foram os ensinos de Jesus e dos apóstolos, e também devem ser os nossos ensinos aqui. Porque se vivermos fora da lei, nós estaremos pregando uma falsa doutrina da graça.
porque Jesus não veio morrer por pecadores para deixá-los pecando. Ele veio para que as pessoas pudessem ser redarguidas, erguidas novamente à imagem e semelhança do nosso Deus. Ao dizermos apenas da graça e não do pecado, como diz em Apocalipse, que nós devemos advertir do pecado e do juízo, então nós estamos transformando a verdade que Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados numa mentira de que ele morreu pelos nossos pecados para que nós continuemos pecando livremente e vai nos levar para os céus com o nosso caráter pecaminoso e nos céus transformaremos o céu em inferno. Seria esse o papel de um cristão? Dizer da graça, do amor e não dizer da justiça e do juízo? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou à morte no meu lugar, no seu lugar. Seria ele agora complacente com pecados e pecadores contumazes, pecados que são cultivados? Não respeitaria ele o livre-arbítrio de a pessoa viver conforme queira no pecado? Essa é uma regra máxima. Deus deixou os mandamentos, os 10 mandamentos, os ensinamentos, e deixou o livre-arbítrio. Se a pessoa escolhe viver na coerência da sua própria concupiscência, sua vontade de pecar, o seu cultivo das obras do mal, continuar comendo da árvore da ciência do bem e do mal, continuar praticando as obras do mal, que comunhão tem a luz com as trevas? E se você ameniza a mensagem e diz para as pessoas apenas da graça de Jesus e não diz da mensagem de transformação, e a transformação não pode acontecer se a pessoa cultiva o pecado. A Bíblia toda fala que nós devemos deixar os nossos pecados e seguir no entendimento da luz que nos é dada. Esse é o trabalho do Espírito Santo e nós não devemos magoar o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E Jesus disse que todo pecado seria perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. E o que é o pecado contra o Espírito Santo, senão a pessoa trocar a graça da salvação pelo pecado? Eu não recebo a graça na transformação, eu recebo apenas a graça como uma forma de continuar vivendo o meu pecadinho preferido. Isso não é de Deus, isso é a mentira disfarçada. É politicamente correto, mas você não está nesse mundo para ser eleito político. Você está nesse mundo para advertir, para levar almas a Jesus. Nós devemos conviver com pessoas sempre fazendo com que elas enxerguem os caminhos da luz, os caminhos de Deus. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e desçais as vossas firmezas, descaiais da vossa firmeza. Isso está em Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Bom, ao estudarmos mais a palavra de Deus, vemos que a mensagem toda da palavra de Deus, ela é uma coisa só. Deus não muda. Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. E diz mais: é por acaso Deus homem para que minta? Nós também, seguidores de Jesus Cristo, amigos de Deus, devemos falar a verdade, com amor sim, mas não devemos poupar os nossos amigos, porque os poupando eles estariam permanecendo no pecado. E o pecado é bom? Com certeza não, porque senão Jesus os teria permitido. O fruto da árvore do mal trouxe a morte e a destruição. O pecado traz a morte e a destruição. O não mentirás, o não furtarás, o não adulterarás, o não dirás falso testemunho, que quer dizer não mentirás. Esses mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, são bons. E como diz Jó, como diz Salmos, como diz a Bíblia toda, são mandamentos de amor para com o homem, para que ele não viva sofrendo o pecado dos outros, sofrendo pelo pecado dos outros, para que os outros não o mintam, não o roubem, não o matem. E também
para que nós não sejamos pecadores destruindo a vida dos outros. Esta mensagem, ela vai ao ar todos os dias às 9 horas. É o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu peço que você curta, compartilhe, ore por esse programa e espalhe essa mensagem. Mas não perca também 5 minutos. Vem e Entende é um programa que vai ao ar com o resumo dessa programação às 8 horas, preparando você para o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu aguardo você amanhã, 5 minutos. Vem e Entende às 8 horas e logo mais às 9 estaremos em boa companhia. Deus abençoe a você, dando todas as ricas bênçãos da verdadeira paz, da verdade que devemos transmitir aos outros.